Oi, Vladimir, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem, Ana obrigado. vai te apresentar, vai te receber. E eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa que você precisar, né? Mas Vladimir, ele também faz parte da nossa comissão organizadora. E ele foi que me treinou para estar aqui no dia de hoje com vocês. Então, eu tenho certeza que ele não vai precisar de muita coisa. Ana, por favor. Boa tarde a todos. Então, vamos continuar as nossas palestras, né? O nosso palestrante agora, para finalizar, no caso, o dia de hoje, é Vladimir Soares Catão. Vladimir, ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba, em 1995, mestre em Informática pela Universidade Federal também da Paraíba, em 1997, é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2014, tem 11 anos de experiência na área privada, tendo sido diretor de desenvolvimento da Lighting Focus, na área privada, né? Tendo de Tecnologia S.A. entre os anos de 1999 e 2006. Atualmente é professor associado nível 1 da Universidade Federal de Campina Grande, atuando principalmente nas seguintes áreas: recuperação da informação, integração SGBD, SRI, ciência de dados e aprendizado de máquina. Ainda é membro do corpo eleitoral da Revista Eletrônica de Educação, Ciência e Saúde e membro do Comitê de Ética em Pesquisa do SES da UFCG. Então, o tema que Vladimir vai abordar hoje é ciência de dados como suporte à inovação. Seja bem-vindo, Vladimir, e boa palestra. Ok, obrigado. Deixa eu começar aqui a apresentar. Vocês estão me vendo? Ana? Está vendo a apresentação? Está tudo ok, Vladimir, tudo certinho. Tudo certo, né? Tá. Eita, tem uma cachorrada aqui, viu, gente? Desculpa. Não, agora não. Não. Pronto, saiu. Pedi uma ajuda dos universitários aqui, desculpa. Bom, como a Ana me apresentou, essa palestra vai tratar da ciência de dados como suporte à inovação, tá? Ela já me apresentou, mas eu estou nessa área, né, de ciência de dados há mais ou menos uns 3 anos, né? E estou no SES desde 2006, né, como professor. Eu vou começar com uma citação do Clive Humby, que é um matemático, que ele fala mais ou menos assim, né, que dados são o novo petróleo. Ficou conhecido essa afirmação dele, e ele elaborou, né, sobre isso, né? Assim como o petróleo, quer dizer, o petróleo é valioso, né? Mas ele precisa ser refinado. Para que tenha valor, o petróleo precisa ser transformado em gás, em plástico, produtos químicos. Da mesma maneira, os dados, né? Dados precisam ser decompostos, analisados, né? Para ter valor útil, né? Na pílula que eu tinha conversado com Juliana, né, que deve estar lá no canal do VS 360, tinha falado que na área da saúde você tem muitos processos que têm dados, que geram dados, informações que podem ser processadas e que você pode gerar alguma predição sobre elas. Então, especificamente para a saúde, tem uma oportunidade para se criar inovação, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre como seria isso, né? Como é que é a ciência de dados em si, como é que ela poderia entrar na área de saúde. Ciência de dados, ela envolve expertise, né? De 3 grandes áreas, né? Precisa de você ter conhecimento de ciência da computação, por exemplo, eu como bacharel, doutor né, mestre, doutor aqui, tenho habilidades para ajudar no processo, né? Precisa de muita matemática e de estatística também, e de nada adianta isso se você não tiver conhecimento do domínio, né, do problema. Então,
Uma coisa é você tratar na área de saúde, outra coisa é você tratar na área da educação. Então, se eu chego lá como né, um cientista da computação, e vou entrar num projeto, né, da saúde, eu preciso entender do que é que se trata. Assim como um matemático que chegar lá, ou um estatístico, que vier participar da equipe, ele também precisa entender do problema, né? E se eu tiver uma pessoa que entenda disso tudo, isso aí é um unicórnio, né? E isso é muito difícil de ter esse profissional. Imagina um profissional da saúde que tem um conhecimento profundo de estatística e que tem conhecimento profundo, né, em programação ou em ciência da computação, que possa colocar para funcionar uma arquitetura desse tipo, tá? E aí, como ele é muito difícil, e uma coisa que eu vou dar uma pílula também, né? Uma ideia do que pode ser usado para aquele profissional que tem conhecimento do domínio, mas não tem, né, a formação em ciência da computação, muito menos a formação profunda em matemática e estatística. Alguma coisa esse profissional vai ter, né? Mas a gente pode... tem algumas plataformas que não exigem um conhecimento tão profundo e permitem que você possa criar modelos preditivos, né, com os dados que você possui. A ciência de dados tem uma relação muito forte com a inteligência artificial, né? Na verdade, a inteligência artificial é como se fosse uma grande área, né, que precisa da ciência de dados. Então, ela se utiliza... Quando eu falo de inteligência artificial, eu estou falando de robôs, agentes, né? Basicamente o computador, ele atua, né? Ele consegue atuar, simula o comportamento humano, né? Para isso, ele se baseia em algoritmos, vamos dizer assim, técnicas, né, de aprendizado de máquina, né? Ele precisa de fazer classificação, agrupamento, regressão, a gente vai falar sobre isso. E pode ainda utilizar o que se chama de deep learning, né, o aprendizado profundo, redes neurais. Tá? A ciência de dados entra onde? Na análise, né, dos dados, né, e para que o resultado esteja sendo correto, né? Porque eu posso ter um algoritmo inteligente, né, que faça predições, né, a partir de dados, mas que faça predições erradas, né? E quem vai determinar isso, quem vai analisar isso, vai ser o cientista de dados, que vai avaliar se vamos dizer, se as predições estão saindo corretamente, se vamos dizer, os robôs estão atuando corretamente, né, e por aí vai. Bom, mais um pouquinho sobre aprendizado de máquina, ou também machine learning, né, em inglês, esse é o termo. É quando o computador ele faz uma tarefa sem ter sido programado para isso, né? Ele analisa os dados e aí executa essa tarefa, né? Normalmente uma predição, né? Ele prevê um desfecho, tá? Por exemplo, a gente usa diariamente, né, nos nossos e-mails, quem usa Gmail ou coisa do tipo, ele tem um classificador que automaticamente, a partir, né, dado um e-mail, né, ele sabe separar, né, o que são e-mails vamos dizer, de spam, né? Gente, tá difícil aqui, um momentinho, tá? Deixa eu fechar aqui a porta, um momento. Me desculpem, viu? 1000 perdões, mas é o que acontece quando a gente faz evento online, né? Estamos sujeitos. Retomando. Então, ele consegue separar automaticamente, né, e-mails, mensagens sem valor daquelas mensagens que têm valor, né? E normalmente encaminha, guarda num folder, né, numa pasta, né, onde ficam os e-mails de spam, né? De maneira análoga, eu posso ter algoritmos que reconheçam caligrafia, né? Então, você escreve um número, dígitos escritos manualmente, e ele consegue detectar que aquilo, né,
é um 6, um 5, um 0, e por aí vai. Parecem ser dois problemas diferentes, né? Você está reconhecendo caracteres manuais, e aqui eu estou reconhecendo texto para separar entre categorias. Mas não, eu posso usar o mesmo algoritmo, eu posso usar o mesmo programa, a mesma técnica, vamos dizer assim, que reconhece imagens ou que reconheça texto, né? Então, eu não preciso fazer, vamos dizer assim, um programa para cá, né? Um software para reconhecer isso e outro software aqui do zero. É como se a solução pode ser a mesma, tanto para cá como para cá. Tá? Então, é assim que você tem o aprendizado de máquina. Né? Ele aprende com os dados, ou pelos dados. Já a inteligência artificial, a IA, o computador toma decisões sozinho, né? E atua no ambiente. Simulando o comportamento, como se fosse um ser humano, né, que estivesse atuando ali. Então, imagine um carro autônomo, né? Ele tem que tomar decisões, ele tem que, né, dado um roteiro, né, ele vai seguir, né, ruas, avenidas, estradas, sei lá, né, até chegar ao ponto de destino. Nesse caminho, ele, por exemplo, pode precisar reconhecer placas de trânsito ou sinais de trânsito, hora de parar, vem um pedestre, né? Ele tem que reconhecer isso, tem que tomar uma decisão, ele tem que parar, não pode, né? Atropelar uma pessoa, né? Bom, não sei se vocês têm acompanhado, mas existem vários casos em que né, alguns desses carros autônomos têm falhado, né? E em algum momento vai haver falhas, né? O algoritmo de detecção pode errar, né? E é preciso que você trate isso. Então não basta só você fazer a predição, sei lá, você tem o seu algoritmo de, né, aprendizado de máquina, está tudo funcionando e tal, mas não, você tem que ficar analisando, né, constantemente se as decisões que estão sendo tomadas elas estão corretas, porque você pode ter abastecido o seu algoritmo de aprendizado de máquina com dados com viés, né? Então é aquela coisa, se você oferece lixo, o computador vai gerar lixo, né? Então, onde é que entra a ciência de dados aí? A ciência de dados é exatamente para que você consiga melhorar a qualidade dos dados que vão para o algoritmo, porque o algoritmo ele é simplesmente automático, né? Ele não está preocupado para saber se aqueles dados estão corretos ou não. Você enviou para ele, ele processa lá dentro e gera o resultado. Você é que tem que ser capaz de detectar se aquilo faz sentido, está correto ou não, né? Então, o aprendizado de máquina gera predições, né? A IA, ela atua a partir dessas predições e a ciência de dados produz insights, né? Ideias, análises, né? E é aí onde o cientista de dados ele entra. Bom, onde é que a gente tem essas coisas automáticas de inteligência artificial, algoritmos preditivos? A gente está cercado, né? Todo canto que você olhar, um filme que o Netflix acha que você vai se interessar, né? Ele acha, né? Como se tivesse uma inteligência, né? A Amazon que sugere produtos para você baseado no que você já comprou ou baseado no que outras pessoas compraram, né? E aí ela tenta detectar similaridade entre você e outros compradores, enfim. Isso é feito de forma automática, analisando uma quantidade gigantesca de dados, né? Reconhecimento de imagem, né? Eu falei ali reconhecimento de caligrafia, mas você pode ter quantos e quantos a gente hoje tem no celular, né? Você desbloqueia o celular através dele reconhecendo o seu rosto, né? Entre outras coisas, né? Reconhecimento de voz, a Siri, Google
Assistente, Alexa, e tantos outros. A pesquisa em medicamentos, né? É caro, né? Vocês são da área, vocês sabem, e toda vez que você vai, né, gerar um novo composto e testar, saber se aquilo, né, são testes e mais testes, saber se aquilo é viável, né? Se você conseguisse ter uma predição da viabilidade antes de você gastar o dinheiro, seria bastante interessante, né? E isso já tem muito trabalho para isso também. Reconhecimento de imagem, né, para diagnóstico, né? Meu cunhado, ele é oncologista, e ele diz que a profissão de radiologista, que é basicamente quem analisa, né, imagens e gera diagnóstico, ela está correndo um sério risco, porque o computador está sendo capaz de reconhecer e dar diagnóstico de forma tão, né, precisa quanto o humano. Bom, em cima de tudo isso que eu falei, predições, etc., tem intrinsecamente ou indiretamente tem a substituição do trabalho humano também, né? Tem suas questões, consequências, né? E veja que não é a substituição de um trabalho manual, não. Né? É alguém de alto nível que pode estar sendo substituído pela máquina. Tem questões, eu não vou entrar nesse ponto, mas tem mesmo. Então, pesquisa de drogas, modelagem molecular, né? E acho que mais recentemente vocês devem ter ouvido falar do ChatGPT, né? E já tem o ChatGPT 4, quer dizer, que quem quiser pagar, né? Porque tem a versão gratuita tem um nível de inteligência. A versão paga, que já usa modelos ainda mais específicos, né? Ela é capaz de, por exemplo, na versão gratuita, você só consegue interagir com texto. Então, você, né, tem vários relatos, né, de como ele consegue gerar texto de alta qualidade, né, como se fosse um humano. Né? E imagine que você pudesse associar o texto, imagem também. Então, vou lá e, além de... o que é que eu posso fazer com esse ingrediente? Você olha para a sua cozinha lá, eu tenho leite, ovos, farinha, né? E aí você tira uma foto e manda para a IA. Aí ela disse, baseado nesses seus ingredientes, você pode fazer panqueca, crepe, torrada, omelete, quiche. E aí depois você pergunta de novo, eu digo, tá, então me dê uma receita, uma dessas, né? Como é que eu vou fazer um crepe? E aí ele também vai... essa é a parte fácil, né? O Google resolve isso para você, né? Me dê uma receita de um crepe. Só que o ChatGPT é muito mais do que o Google, né? Ele indexa a internet como um todo, né? E a versão gratuita, ela tem uma limitação ela indexou dados até 2021. Então, se você perguntar coisas mais recentes, possivelmente ela não vai dar respostas acuradas, né? Mas a versão paga, o ChatGPT 4, se eu não me engano, ele supera vários dos problemas do ChatGPT básico, né, gratuito. E não é só o ChatGPT, não, viu? Tem várias outras. Isso é o que chama de IA generativa, inteligência artificial generativa. Então, ele cria coisas do nada, quer dizer, não é do nada, né? De todos esses dados que estão lá na internet disponível, e aí veja que o Google, quando você pergunta lá, me dê uma receita do crepe, ele não cria, ele simplesmente pesquisa, achei uma receita aqui. É legal. Mas, assim, elabore uma redação sobre, sei lá, o tema do Enem, a redação do Enem. Você pedir para o ChatGPT, ele vai gerar como se tivesse sido um humano. Então, ele cria, ele não simplesmente pega páginas, né, como se fosse um copiar e colar, e envia links para você. Não, ele, em cima dos links que o mesmo Google está indexando, ele gera texto, ele gera coisas novas, né?
E isso tem também outras implicações, né? Ele pode ser um ajudante para um monte de coisas, né? E tem várias discussões sobre, né, plágio, né? Quando você com relação à educação, e aí? Eu fiz algumas experiências, peguei umas questões de prova minha, mandei para ele resolver. Eu mandei para o ChatGPT gratuito, né? Para que ele fizesse programas. Ele faz programas. Então, não é só texto, não é só redação. Então, é uma coisa muito poderosa, realmente. Mas que você... ele avisa lá, diz, olha, use por sua conta e risco. Né? Mas que é poderoso, Outra IA generativa, que talvez tenha feito... Não está fazendo tanto alarde, mas ela é tão poderosa quanto, que é da mesma empresa, aliás, que é da OpenAI, ela cria imagens. Então, isso para artistas, né, é um problema, né? Então, tem até alguns concursos de design e tal, que eles avisam logo, olha, não competidores que tenham usado ferramentas de geração automática serão desclassificados. Mas tem como você detectar que aquilo foi, né, feito por uma máquina ou feito por um humano, né? Então, isso aqui foi uma resposta de... me deu uma imagem, né? Coelho, diretor de prisão, fazendo como uma arte digital. Isso é uma coisa que não existe. Ninguém nunca fez essa... esse desenho foi criado, né? Foi criado pela IA. Bom, e aí, então, toda essa parafernália, né, tem ficado, né, nos últimos 5, 7 anos, mais ou menos, a gente tem muitos dados, né? Então, com isso é possível a gente fazer, se vocês lembrarem, né, o próprio Google, o Google Tradutor, há alguns anos, há muitos anos, ele era muito ruim, né? A tradução dele era literal. Hoje em dia, se você usar o Google Tradutor, é quase perfeita, né? Não, requer ainda atenção humana, mas... então, eles usam o quê? Dados e dados que o Google tem, isso né, que a gente está usando o tempo todo, então isso é o que não falta para ele, para o Google ou para qualquer outra ferramenta dessa. Mas não precisa ser uma ferramenta dessa, a gente tem uma geração de dados gigantesca que a gente pode processar. Né? Outra coisa, não basta só ter os dados, a gente precisa de ter máquinas, né, que consigam processar esses dados de forma viável, né, rapidamente. E aí, além das máquinas terem aumentado a velocidade, a gente tem GPUs. Quem gosta de jogos, né, vai lembrar que você para ter processamento de imagem com qualidade, geração de cenários e tal, você precisa de uma placa, né, aceleradora de vídeo. E se você olhar a placa, seu computador tem 4 processadores, octa-core, 8, né, dual-core, quad-core, sei lá o quê, uma plaquinha dessa tem centenas, milhares de processadores. Então, você consegue fazer coisa que inicialmente era voltada apenas para jogos e passou-se a utilizar essa GPU para fazer análise de dados. Né? Eu tenho 1000 CPUs que podem processar dados simultaneamente. Isso é um poder computacional muito grande, que há algum tempo a gente não tinha. E hoje você vai lá e compra por 500 mil reais, né? Está na palma da sua mão. Outra coisa também é que foram desenvolvidos kits de programação. E aí isso me afeta, né? Eu como, né, um cientista da computação, eu poderia usar esses kits para programar. Mas e quem não é da área de programação, né? Tem também, aí esse eu vou falar rapidinho, nunca desenvolvi nada com Orange, certo? Mas eu acho que essa é uma oportunidade para quem não é da área, né? Não tem aquela formação, não é um unicórnio, certo? Você não é unicórnio. Então, mas se você tivesse que desenvolver ferramentas de predição, de, né, inteligência artificial, o que seja, você iria ter que programar em uma dessas
dessas plataformas aqui, desses kits de programação, que facilitam a vida do programador. É fantástico para mim, que já sei programar e tal. Mas para você, que é leigo, mas que tem conhecimento do domínio, né? Ou você forma uma equipe com, né, estatísticos, programadores, etc. Ou você pode começar a brincar, né, com uma plataforma desse tipo que não exige que você saiba programação, né? A qualidade vai ser a mesma que esses outros algoritmos vão oferecer? Provavelmente não, né? Mas é um primeiro passo, tá? Bom, mais alguns conceitos. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente pode dividir em supervisionado e não supervisionado. O que é supervisionado? É quando a gente já conhece respostas. Então, a gente já conhece as respostas para um conjunto de dados e eu quero prever para dados desconhecidos. Então, eu tenho lá um conjunto, aquele conjunto é o que chama de meu padrão ouro, né? Em cima desses dados, eu vou criar um modelo, que aí, quando eu pegar um conjunto que não é aquele que eu conheço, né, ele vai conseguir fazer a predição de maneira correta. Espera-se, né? Imagine que você tem uma conta, mas você não sabe quais são as operações dessa conta. Você é o computador. Eu sei. Eu sei que aqui ele é para somar e depois subtrair. 6 vezes 2, 12, menos 4, 8. 6 vezes 5, 30, menos 1, 29. 8 vezes 2, 16, menos 2, 14. 9 vezes 5, 45, menos 7, 38. Ok, eu sei. Mas imagine que eu entregasse isso para o computador, eu só sei, entrego para ele, olha, 6, 2, 4 me gera 8. 6, 5, 1 me gera 29. 8, 2, 2 me gera 14. 9, 5, 7 me gera 38. O que ele deveria responder quando visse um 9, 8, 7? Bom, pelo que eu falei, deveria ser 9 vezes 8, 72, menos 7, 65, 65, né? Essa deveria ser a resposta. Será que ele daria? Se ele tiver um conjunto suficientemente grande, né, de dados, né, de exemplos, ele vai conseguir acertar isso, mesmo sem saber qual era a operação que eu estou executando ali. E dentro do aprendizado supervisionado, eu ainda tenho umas duas possibilidades. Eu posso ter uma regressão, né, que vai prever um valor, né, basicamente um intervalo contínuo, né, quase como um valor real. E eu posso ter classificação, que vai prever uma categoria. Imagine o span, né? É span ou não é span? Isso é uma categoria. Um exemplo um pouquinho melhor. Imagine que eu tenha regressão. Eu quero prever qual é a temperatura de amanhã. Isso é um número, né? Um valor. Qual a temperatura de amanhã? É diferente de uma categoria. Vai chover ou não vai chover? Né? Sim ou não. Então, se eu tenho categorias, eu tenho um algoritmo de classificação. Se eu tenho valores que eu preciso prever, eu vou ter regressão. Então, tudo isso dentro de aprendizado supervisionado. Então, é como se numa regressão eu estou querendo prever um valor, imagina uma curva aqui, então eu tenho vários pares, x, y, e aí, dado um valor de x que eu não conheço, qual o y correspondente a ele, dados esses pares que eu já conheço. Na hora de eu fazer uma classificação, eu tenho os pares x, y, e eu tenho algo a mais, eu tenho uma classificação, eu tenho uma categoria, né? Então, imagina aqui, eu tenho bolinhas vermelhas e tenho bolinhas azuis, né? Dado um par x, y, qual a cor dele, né? Então, isso é uma categoria que eu vou tentar encaixar, né? Descobrir. Bom, aí entram os problemas. E os principais problemas, que são aqueles problemas que eu falei lá no início, né? Que eu dei o exemplo lá do carro autônomo. E são esses os problemas que assombram o cientista de dados. Que é um dos problemas, né? Os principais. O sobreajuste, eu chamo de overfitting, e o subajuste, o underfitting. O sobreajuste é quando é como se basicamente você decora os dados. Lembra que eu falei do seu padrão ouro?
Então, você vai lá, entrega o padrão ouro para o computador, e aí ele decorou aqueles dados ali, né? E aí, na hora de decorar, ele vai fazer um modelo tão complexo. Então, imagina que ele criou, para ele, a curva que une esses dados é essa, né? Quando provavelmente era algo bem mais simples. Então, esse elemento aqui, que eu não conheço, né? Esse valor de X, provavelmente ele ia estar aqui, né? Mas, como houve um sobreajuste, ele vai prever errado, né? Ele vai prever muito provavelmente aqui nesse ponto. A mesma coisa, isso aqui seria no caso de uma regressão, e aqui é uma classificação, né? Então, o sobreajuste é quando o seu modelo ele está muito focado para os dados, né? E exatamente, especificamente aqueles dados. Para você resolver isso, ou você aumenta a variabilidade dos dados, né? Para evitar o viés. Então, você pode criar um viés com modelos que estão sofrendo sobreajuste, né? Então, você teria que gerar mais informação, né? Para que ele tenha, né? Não fique treinando, né? Só com aquilo que ele viu e fique cegamente. É como se fosse aquele aluno que responde uma prova, ele decorou uma prova, ele só sabe responder aquilo ali. Se você mudar um pouquinho, ele não vai saber ou vai responder errado. Já o subajuste é quando você faz um modelo muito simples, né? Aqui, o modelo correto era para ser uma curva, mas eu estou usando uma reta para prever os dados. Então, vai sair errado, né? E essa questão de simplicidade e complexidade, né? No sobreajuste, eu crio um modelo mais complexo do que o que ele realmente é, normalmente. Assim. Já o subajuste, ele é mais simples, né? O meu modelo é muito simples. É mais simples do que a realidade, né? Então, aqui ele tenta separar quem é vermelho do azul por uma reta, mas, na verdade, não seria bem essa reta, né? Enfim, são esses dois problemas que o aprendizado supervisionado precisa lidar, né? O aprendizado não supervisionado, bom, aí agora eu tenho que descobrir o padrão. Eu não sei as cores. Imagine lá que aqui eu não sei, a princípio, quem é vermelho e quem é azul. Mas eu posso agrupar os dados a partir de características semelhantes, e aí ele vai separar quem é vermelho, quem é azul, né? Aliás, ele não vai nem dizer a cor, ele vai dizer que são padrões diferentes, não são dados diferentes. Imagine que eu tenho várias informações, vários dados de tamanho de calça, a partir do peso e altura de uma pessoa. Se eu tivesse a informação, né, do tamanho da calça, então eu posso ter calça do tamanho M, tamanho P, M, G, né? Isso eu já sei. Mas suponha que o computador não soubesse. Será que ele é capaz de separar o mesmo conjunto de dados? Ele né, veria que aqui tem um padrão, né? Que isso aqui é um grupo, é um agrupamento aqui eu tenho outro agrupamento, aqui tem outro. Existem algoritmos, né, que detectam padrões e conseguem separar dados por semelhança, né? E, por fim, dentro do aprendizado de máquinas, você pode ter aprendizado por reforço. Quando o algoritmo ele recebe estímulos e grava resultados, né? Tem a punição ou recompensa. Normalmente, isso é aplicado a jogos. Então, quando o computador vai aprendendo a jogar, ele joga, aí você erra, né? Aí você ganha uma vez, aí você ganha de novo, e daqui a pouco aí ele ganha de você, e aí isso é o que chama de aprendizado por reforço, né? Robôs também são, né, programados dessa forma. Bom, outra área, vamos dizer assim, né, de aprendizagem, que seria as redes neurais, são elas que fazem com que a gente tenha esses modelos tão perfeitos, como o ChatGPT da vida, como o Google Tradutor, né, como o DALL-E, eles são baseados em redes neurais, né?
Uma rede neural é um objeto, né, matemático, computacional, que tenta imitar o funcionamento de uma rede de neurônios real, né, do ser humano. Como é que é um neurônio humano? Ele é basicamente, né, você tem possibilidade de ativação dele através de dendritos, tem um núcleo e terminais. Não vou entrar na fisiologia do neurônio, não é minha praia, mas a gente intuitivamente percebe e percebe vamos dizer assim, o efeito ou a capacidade, né, que um neurônio tem quando ele atua em grupo, né? Quando acontecem as sinapses, né, que são interligações entre neurônios, e aí é onde as coisas, né, a inteligência se produz no nosso cérebro. Tentando simular isso, o neurônio artificial é algo em que eu tenho uma camada de entrada, né? Ele vai tentar descobrir pesos associados a cada atributo desse aqui. Em cima desses pesos tem uma funçãozinha lá que vai disparar, né, um determinado valor. Então, eu posso... Imagine que aqui que eu quisesse prever se é spam ou não é spam, se aquele dígito que está... Aquela imagem ali é o número 0, 1, 2. Então, assim, ele pode se adequar a aqueles algoritmos de predição que eu falei no início, né? Ele pode prever coisas, ou prever categorias, ou prever valores, né? Vai chover, sim ou não? Qual é a temperatura? Tanto. Uma rede neural pode ser capaz de fazer isso. Aí ela pode ser convencional, com poucas, vamos dizer assim, com poucos neurônios, né? A entrada, imagina que eu quero prever fazer uma estimativa de preços para venda de uma casa, né? Dado quantos quartos eu tenho, qual a área, qual é a vizinhança, e aí internamente ele vai gerar uma série de outros neurônios, né, que vão ser eventualmente ativados, e aí vai dar o preço final, né? Pode ser assim, ou pode ser uma rede neural profunda. O que é uma rede neural profunda? Ele tem várias camadas aqui. Então, um neurônio que ativa o outro, que ativa o outro, que ativa... Então, na hora que eu dou uma entrada aqui, eu posso ativar um determinado número gigantesco de neurônios para poder fazer a predição, né? Então, esses modelos que eu falei ali de ChatGPT, Google Tradutor, ele usam redes neurais profundas. Então, são muitas interações aqui. Por isso que precisa de um poder computacional tão grande. Imagine você gerar todas as possibilidades de ativações que eu tenho nessa rede aqui. Não dá para fazer, né, com um computador básico, simples, né? Você teria que ter um poder computacional grande e ter uma grande quantidade de exemplos, né? E você, com uma grande quantidade de exemplos, você vai gerar uma grande rede neural, né? Então, e essas grandes plataformas, elas têm de sobra. Bom, dito isso, na área da saúde, o que é que a gente pode ter de oportunidades, de ideias, né? E possível inovação. Bom, aquilo que eu já falei ali, tem predição de diagnóstico, pesquisa em novas drogas, tá? Eu fui lá no PubMed, que é um repositório de artigos, né? E aí eu saí pesquisando machine learning, né? Artigos que tem machine learning e câncer. Eu não tem muito detalhe aqui, né? É só coloquei as palavras-chave, né? Veja que isso tem aumentado e muito, né? Então, aqui eu tenho 1.763 páginas, 17 mil resultados, tá? Sobre esse tema. Então, está sendo pesquisado. Tem muita gente, né, trabalhando nisso. Pesquisa, descoberta de drogas, novas drogas, né? Tem, que usam aprendizado de máquina.
muita gente está trabalhando. Nutrição, também. Cosméticos, né? Aqui já vem tanta gente na área de cosméticos, também tem menos, né, comparativamente, mas tem também, né? O que é que poderia ser? Que tipo de previsão eu poderia fazer? Não sei, previsão, evitar efeitos colaterais de um determinado produto, né? Prever a ocorrência disso, prever a ocorrência de reações, evitar o uso de animais, né, para teste. Então, você, em vez de ficar testando com cobaias, você faz modelos que tentam prever determinados desfechos não sem utilizar as cobaias, ou postergando o máximo possível a utilização delas, né? Porque aí, eventualmente, você vai ter que usar. Não necessariamente para cosmético, mas para consulta, para pesquisa em medicamentos e tal. Bom, existe uma oportunidade, tem muita gente fazendo, né? Mas, de novo, eu estou supondo que não há unicórnios por aí, né? O unicórnio é aquele ser raríssimo e que ninguém encontra. Então, você provavelmente não vai encontrar um unicórnio que seja capaz que tenha conhecimento, né, em programação ou em ciência da computação, estatística, matemática, e ainda conheça do problema, né? Podemos contornar isso? Bom, uma plataforma, que é aquela que eu dei um spoiler lá no início, é a plataforma Orange. Eu reconheço que eu ainda não desenvolvi nenhum projeto com ela. Eu já sei que muitas pessoas fizeram, né? Muita gente tem trabalhado, e eu acho que pode ser uma oportunidade para quem tem conhecimento, né, da sua área, obviamente. Por que precisa do conhecimento? Ora, como eu falei, se você envia lixo, ele vai gerar lixo. Então, quem é que é capaz de avaliar se os dados que estão sendo gerados, as predições estão corretas? Aquele que tem conhecimento da área, né? E ele que tem os dados, essa pessoa que tem os dados, né? Então, ela pode pegar esses dados. Um dos exemplos que eu tinha falado nas pílulas que estão lá no canal, imagina se eu tenho um prontuário médico, né? Quantas informações não tem ali, né? Quantos atributos não tem ali, e eventualmente tem um desfecho. O paciente que sofre de diabetes, paciente que tem hipertensão. Será que eu consigo prever isso a partir dos dados, né? Eu dar uma... E tem outros trabalhos que, inclusive o pessoal da USP, na área de cuidados paliativos, né? Então, ele tenta prever se aquele paciente com aquelas condições, ele já deveria, né, vamos dizer assim, passar para cuidados paliativos, ou seja, eu deveria evitar toda a infraestrutura de intubação, né, enfim, para dar mais qualidade de vida para ele, né? Tem como eu antecipar isso, né? E fazer com que a qualidade de vida, né? Primeiro, não precise despender uma quantidade, né, grande de recursos, que é mantendo aquele paciente internado, etc, etc. E dando mais qualidade de vida para ele, se ele, né, tiver que ficar em casa, coisas do tipo. Bom, quem tem os dados é o profissional da área, né? Aquele que tem conhecimento do domínio do problema, né? E aí ele pode ter pelo menos um insight, né, do que fazer, do que não fazer, com uma plataforma que não exija que ele vá lá e tenha que programar, porque aí, imagina, né? Você vai ter muito tempo para ter uma curva de aprendizagem, né? Que você vai perder, né, oportunidade, né, tempo para se dedicar àquilo que realmente interessa, que é você conseguir fazer predições em cima dos seus dados. Você teria que ter uma outra formação para poder seguir, ou trabalhar com outra equipe, né? Aumentar a sua equipe, que seja ela multidisciplinar, tá?
Então, ele tem uma documentação bem razoável, tá? E aí eu posso importar arquivos CSV. Então, imagine que eu tenha dados, planilhas. Pronto, uma planilha é um arquivo CSV. Eu posso importar isso para ele, né? Em cima disso, ele pode tentar descobrir correlações, outlier, né? Detectar pontos, né? que se afastam do padrão, vamos dizer assim, né? Pronto, detecção de outlier é uma forma de aprendizado não supervisionado, né? É algo, ele detecta um padrão e consegue apontar elementos que estão fora do padrão, por exemplo. Então, é uma aprendizagem não supervisionada, né? Enfim, eu reconheço que eu acho que é uma oportunidade, né? Tentar trabalhar e ver o que é que a plataforma pode oferecer, né? Então, você, né, tem a parte de dados, de visualização, né? Gerar modelo, avaliar, né? Avaliar é o quê? Ele vai dar a métrica. Peraí, esses dados que você me mandou, em cima do modelo que eu criei, né? Do algoritmo que eu criei, quão bom ele é? Qual é a acurácia? Qual é a precisão? Né? E aí, outros atributos, sensibilidade, né? Sensibilidade é muito na área de drogas também, né? É um atributo. Enfim, ele vai avaliar em cima dessas métricas, né? E aí você vai ver a qualidade do seu modelo, né? Então, aí você olhar por essas métricas que ele já está me mostrando. Eu preciso de mais dados? Né? Será que eu estou com dados enviesados? Né? E aí isso retroalimenta, né, você como cientista de dados para que você adquira, né, consiga mais dados, passe para o modelo e ele gera um novo modelo e você vai avaliar e ver se houve uma melhora, né, nas métricas daquilo lá. Ele tem, então, os widgets, né, arquivo de importação. Aí aqui entra alguma coisa mais da área da computação. Então, tabelas SQL. Então, de repente, você, como um especialista na sua área, isso aqui talvez seja algo estranho. Mas um arquivo CSV, com certeza, não é estranho, né? Então, todo mundo tem bem na cabeça o conceito de planilha. Não, você tem uma planilha com os dados? Tem. Então, é possível fazer alguma coisa, tá? E ele tem o fluxo de dados, né? Do que é que você tem que fazer. Então, você importa dados, ele cria o modelo, você visualiza o modelo, né? Ele permite que você tenha uma visualização com gráficos e tal, e depois você faz a avaliação, né, daquele modelo. Bom, era isso que eu tinha que falar. Eu vou parar aqui e vou ficar à disposição para dúvidas, perguntas, tá? Para quem tiver interesse. E agradeço a oportunidade aqui. Agradeço a Juliana, toda a equipe, e agradeço a vocês que estão nos escutando e assistindo. Olá, Vladimir. Excelente apresentação. Você quer deixar seu contato? Alguém tiver interesse em fazer alguma pesquisa junto com você, puder entrar em contato contigo? Sim. Vou colocar meu e-mail. Eu acho que eu tenho meu e-mail na plataforma, né? Do Evan. Sim, é verdade. Tá, gente, então, pronto. Então, quem tiver interesse, né, nessa linha de gestão de dados que o Vladimir ele é expert, né? Então, por favor, procurem. E, gente, olha, Vladimir trouxe aqui várias temáticas importantes, tá?
Primeiro, Vladimir, eu quero agradecer porque você já introduziu o dia de amanhã. Foi, né? Foi. Né? Então, todos falam aí do chat GPT, né? Falam da questão. Inclusive, ele vai vir com a versão nova, não sei se você está sabendo, a versão Isso. nova, que não é só geração de conteúdo, mas também conteúdo com imagem. Isso é fantástico. Isso. E aí nós vamos também explorar o chat GPT amanhã com uma linguagem que todos possam ser mais assertivos e ter mais acessibilidade, né? Para os que ainda não conhecem a ferramenta. Tá? Então, isso aí a gente está trazendo. Existe uma grande polêmica por trás do chat GPT, né? Principalmente para a educação. Mas eu percebo assim que a gente não pode dar as costas para a tecnologia. Não. Né? Acho que Não vai pode. estar, acho que está aí e é uma realidade e a gente tem que dar um jeito de fazer com que ela trabalhe para a gente, né? E se eu vejo assim o chat GPT como uma ferramenta de criatividade. Então, ela vem aí para deixar você cada vez mais criativo. Sinceramente, Vladimir, o chat GPT é meu amigo agora. Eu não, olha, eu converso com o chat GPT o tempo todo. Não, agora, sabe aquela ferramenta, bem, a gente não vive mais sem o computador, né? Bem, agora eu não vivo mais sem o chat GPT. Ele às vezes trabalha como terapeuta também. Você, eu estou mal, o que é que você tem para. Ele ajuda mesmo, tem gente que tem usado para isso. Verdade. E aí, a outra questão que eu queria falar também, aqui que você fez suas colocações, é a questão do ser unicórnio, né? Primeiro, quando você veio nessa temática unicórnio, eu disse, eita, startup. Mas depois você foi colocando, né, o ser unicórnio. Mas eu acho que o ser unicórnio, acho que não tem graça. Não tem graça ser unicórnio. Eu acho que a gente veio aqui, isso é minha visão, tá? E, por favor. A gente veio aqui para esse mundo para se complementar, né? A gente precisa de outras pessoas, né? Então, para que a gente saber de tudo? Né? Não tem essa necessidade, saber de Não, é tudo. A por gente isso que é precisa de um uma outra unicórnio, que pessoa você para não complementar. encontra. Você não encontra essa pessoa que sabe de Você quer tudo. ser Deus? Né? Você já viu algum unicórnio na sua frente? Não. Não, Então, por isso que eu justamente. estou dizendo, aquela pessoa que sabe de tudo é um unicórnio, você não encontra ela. Né? É verdade, é verdade. Né? Então, eu achei assim muito bacana a sua apresentação, porque abre a nossa visão, abre a importância de a gente aprender a ampliar nossa comunicação, né? Porque eu imagino o quanto é difícil uma pessoa de ciências da computação se comunicar com alguém da saúde. E como é difícil alguém da saúde entender a linguagem de um profissional das ciências da computação. Mas quando essa comunicação ela passa a ter um elo de ligação, meu Deus, olha, isso é fantástico. É fantástico, é surpreendente. Sai muitos resultados maravilhosos. E isso aqui foi o que o Vladimir trouxe, né, para a gente ampliar nossa comunicação, né? Aí veio Antônio falando da importância da comunicação e veio Vladimir com um case aqui, né, para a gente ampliar nossos ouvidos, abrir nossos ouvidos, porque não é só conversar sobre a nossa expertise, sobre a nossa área. É importante a gente se comunicar com pessoas de áreas distintas. Então, esse workshop ele veio, né, com a temática saúde, mas com a temática saúde que abre para várias áreas, né? Várias áreas. Então, todas as áreas são muito bem-vindos a participarem aqui do workshop, né? Vai ficar aqui gravado esse evento lá no canal VS360. Amanhã, a gente ainda começa pela manhã por um formato passivo, mas no período da tarde, nós vamos ter um formato ativo. Então,
tudo que foi trabalhado aqui, de visão, na mente de vocês, vocês vão aplicar, né? Claro, ainda com as palestras da manhã, né? Vocês vão aplicar no formato ativo. A gente quer ver o potencial que todos vocês têm, tá? De produção, de ação, de se conectar com as pessoas, de propósito de vida, né? De levar o melhor para outras pessoas e para si mesmo, né? Então, é bem isso, tá? Aí só um aviso, um comunicado, todos vocês já receberam um e-mail com o grupo da oficina, então vocês olhem lá a caixa de spam, propagandas, que provavelmente, se você não visualizou, provavelmente está lá. Se não estiver, a Ana aqui ó, fez um comentário, VS 360 é o projeto unicórnio. Ai, que pergunta! Ai, me deixou encurralada. Bem, né? Ana, o projeto VS 360 agora é uma comunidade, né? Ela, por enquanto, ela está no formato de comunidade. A gente quer entender um pouco mais as pessoas, a gente quer se aproximar das pessoas e tem o propósito de levar a vida saudável. Então, vamos ver qual vai ser o resultado disso aí, né? Se vier pessoas de várias áreas, né? Quem sabe a comunidade se torna um unicórnio, né? Quem sabe? Não sei. Só Já é um unicórnio no sentido de que você não encontra tanta gente junta por aí, né? Como a gente está aqui agora, né? Justamente, justamente. E aí, gente, para o dia de amanhã, né? Caso vocês tenham alguma dificuldade, entre em contato. Tem 2 formas de comunicação, ou lá pelo Instagram, do workshop Mentes Brilhantes 360, ou Mentes Brilhantes Talentos para Todos, desculpa, ou então pelo e-mail lá do nosso secretariado, tá certo? Que é a nossa extensionista Ávila, que vai receber o e-mail de vocês. Vladimir, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, excelente apresentação. Ana também quer dar aqui uma palavra. Quero agradecer a Vladimir, né, pela excelente palestra, muito necessária a palestra, né? E, assim, quero agradecer também, professora, a senhora pelo convite, um evento muito necessário, um evento grandioso, que ideia maravilhosa, né? Estou muito satisfeita por todo o desenrolar aqui desse projeto, desse evento que ficou muito grandioso, né? Agradecer a todos aqui, né, que estão presentes, que tiraram um tempinho para assistir todas as palestras e tudo mais, a todos os palestrantes, a todos os envolvidos, né, aos alunos e tudo mais. Então, assim, é só realmente agradecer a todo mundo, né? E, tipo assim, feliz demais por estar participando de um evento tão grandioso, tá? E tão necessário. Obrigada. Muito obrigado também pelo convite, pela participação. Me sinto muito honrado de estar aqui e de estar junto desse time de tanta gente capaz e inovadora também. Grande abraço. Olha, uma equipe forte. Então, gratidão a todos. Damos aqui por encerrado o dia de hoje e espero encontrar vocês amanhã. Amanhã será um grande dia também. Um forte abraço, tenham uma excelente noite. Tchau, tchau. Tchau.